Quais os principais desafios do pequeno varejo alimentar na busca pela competitividade diante das grandes redes? Como atingir o consumidor em um ambiente com grande fragmentação da mídia? Para falar sobre estratégias de comunicação e vendas no varejo, a Tribuna Independente de hoje recebe o professor e consultor de marketing, vendas e estratégia, Leandro Angotti Guissoni. Com a apresentação da jornalista Ligiane Gonçalves, começa agora, ao vivo para todo o Brasil, mais um programa Tribuna Independente. Olá, muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo pela Rede Vida de televisão. Começa agora mais um programa Tribuna Independente e o nosso tema de hoje, estratégias de comunicação e vendas no varejo. Nós recebemos o professor e consultor de marketing, vendas e estratégia, doutorando e mestre em administração na área de marketing, professor Leandro Angotti Guissoni. Boa noite, professor. Muito obrigado pela sua presença aqui na Rede Vida de televisão. Boa noite, Ligiane. Eu que agradeço o convite e a presença aqui no Tribuna Independente. Boa noite, telespectador. Professor, qual a principal estratégia de comunicação para obter sucesso em vendas no varejo? Ok, Ligiane, obrigado pela pergunta. Eu vou começar falando a respeito do varejista. Na perspectiva do varejista, é recomendado que ele compre produtos para a sua loja e disponibilize para o seu freguês, para o seu cliente, aqueles produtos que são comunicados pelos fabricantes, tanto para os varejistas como para os consumidores finais. Agora, o fabricante ele tem diversas maneiras de se comunicar com o mercado. Ele pode se comunicar tanto de maneira mais focada no varejista, como de maneira mais focada no consumidor final. Até por volta da década de 80, o foco era muito centrado no consumidor final. Então, a comunicação feita do fabricante sobre as suas marcas para o consumidor final. Então, inúmeros produtos ficaram conhecidos assim e a gente costuma falar que era uma época romântica da propaganda, onde a propaganda ela representava cerca de 80% do orçamento de comunicação dos fabricantes. Porém, os varejistas começaram a ganhar poder, ganhar destaque e a fortalecer o seu nome no mercado. Com isso, a comunicação para os varejistas, feita pelo fabricante, se tornou essencial no sentido de que o varejista compre a ideia e tenha o seu produto na loja. Só que essa comunicação, há um problema quando o fabricante foca demais a comunicação somente no varejista. Por exemplo, dados de pesquisa da Toolbox, que é uma empresa que realiza pesquisas no ponto de venda, mostraram que o consumidor, 66% dos consumidores entrevistados, eles já conheciam um novo produto, antes de comprá-lo na loja. Então, a importância de que a comunicação seja integrada. E respondendo à sua questão, Ligiane, é justamente não há uma melhor estratégia de comunicação isolada. A melhor estratégia de comunicação ela deve ser integrada entre os diversos meios e os diversos mecanismos para se fazer isso, como propaganda, promoção de vendas, marketing direto e várias outras técnicas, e deve ter um equilíbrio entre o varejista, a comunicação do fabricante para o varejista e a comunicação para o consumidor final. Estratégias de comunicação e vendas no varejo é o tema da Tribuna Independente de hoje. Participe pelo fone fax da Rede Vida, 0 código da operadora 17 3355 8432 ou envie o seu e-mail para tribunarp@redevida.com.br. Nos ajudam a fazer esse programa compondo a banca da Tribuna Independente de hoje, Luiz Carlos Terêncio, ele é consultor financeiro e professor universitário. Boa noite, professor. Obrigado pela sua presença. Boa noite, Ligiane. Boa noite, senhores telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. E também nós recebemos Luciana Nogueira, ela é professora universitária e especialista em comportamento do consumidor. Luciana, boa noite. Obrigado por ter aceito o convite da Rede Vida. Boa noite, eu que agradeço. Estamos à disposição. O nosso convidado de hoje, Leandro Angotti Guissoni, é doutorando e mestre em administração de empresas pela Universidade de São Paulo. É graduado em ciências contábeis também pela USP, possui cursos de extensão em marketing no Canadá, é professor de marketing, vendas e estratégia. Leandro, uma pergunta. O que é trade marketing? Bem, Ligiane, quanto a essa questão, é importante primeiro a gente contextualizar e trazer isso para o marketing, né, e falar um pouquinho sobre o conceito de marketing que influenciou e que surgiu. Na verdade, trade marketing é marketing, mas ele é aplicado de uma maneira diferente.
O marketing, ele muitas vezes é confundido como sendo somente comunicação. Ele é mais do que a comunicação. Ele envolve o que lá na década de 60 foi colocado como 4Ps, que são aquelas variáveis de decisão que o profissional de marketing ele olha. Ele toma decisões sobre produto, sobre preço, sobre comunicação e sobre como que esses produtos vão chegar ao consumidor final. Então, o marketing, ele visa facilitar o processo de troca entre os ofertantes e entre o mercado, promovendo produtos que satisfaçam as necessidades e os desejos do mercado. Agora, o trade marketing, ele surgiu na prática empresarial, e aqui no Brasil, primeiramente, os relatos colocam como a Unilever tendo sido a primeira empresa de consumo, indústria de consumo a ter um departamento de trade marketing. Posteriormente a Nestlé e outras grandes companhias como Coca-Cola tiveram seus departamentos no sentido de fazer ações de marketing direcionadas a varejistas, a distribuidores e a atacadistas. Então o trade marketing nada mais é do que o mesmo marketing feito ao consumidor final, com foco no canal do fabricante, com foco no varejista, no distribuidor e no atacadista. E por que isso? Isso se torna importante à medida que o varejo ganha força. Por exemplo, as vendas globais do Walmart, elas são cerca de 4 vezes maiores do que as vendas da Nestlé. Então, quando a gente olha números como esse, a gente percebe o quanto que o varejo ganhou, se tornou expressivo ao longo do tempo e vem fortalecendo, lançando marcas próprias, ele cobra por espaço, né, os espaços mais nobres na loja, no supermercado, e isso faz com que o fabricante tenha que olhar com maior atenção, porque o fabricante depende dele para vender o seu produto para o consumidor final. Inclusive da marca Dell, né, falando sobre esse assunto, que ela também passou a fornecer os seus produtos. Como é que fica a relação do fabricante com os fornecedores? Como é que fica essa relação? Pois é. A Dell é um caso interessante aqui no Brasil, porque ela tradicionalmente é conhecida pelo seu modelo de venda direta, o seu modelo de vendas por telefone ou vendas online pela internet, direto para o consumidor, sem ter a necessidade de um intermediário. Porém, aqui no Brasil, ela não alcançou a liderança ainda, e a liderança é da Positivo. E para alcançar essa liderança, ela percebeu que, por exemplo, grande parte dos computadores que são vendidos para a classe C, que passa a representar cada vez mais da nossa população, hoje já cerca de 50% da população, e a expectativa é que para 2014 seja em torno de 74% da população pertencente à classe C, ela percebeu que precisaria estar no varejo. Ela percebeu que precisaria estar em lojas que vendam produtos eletroeletrônicos. Então, ela fez uma movimentação, uma adequação em produtos, na sua estratégia, para conseguir atender esse varejo. E hoje ela possui canais diretos de vendas, como a internet. O consumidor, eu consigo comprar ainda o computador da Dell via internet, mas ela possui também um canal indireto, que é pelo supermercado, pelos varejistas, pelas grandes redes de produtos eletroeletrônicos, que, por sua vez, proporcionam margens menores para a Dell. Então, o grande desafio da indústria é saber trabalhar com canais diretos e com canais indiretos também. E esse é um grande desafio. A Intel, por exemplo, nesse mesmo segmento, a Intel ela soube fazer muito bem a comunicação com o consumidor e com o varejista. Por exemplo, eu nunca vi um microprocessador da Intel, mas eu compro o computador somente se tiver o microprocessador Intel. Por quê? Porque ela fez uma estratégia de uma tal maneira que o consumidor final, que nós começamos a enxergar a Intel como uma segurança para o nosso computador. E ela fez isso com os varejistas também. E o varejista ele destaca isso para o consumidor final. Então, sem dúvida, é necessário muito investimento, mas ela é um grande exemplo desse equilíbrio, né?